Gabriel encarou Clara à beira do lago, a voz trêmula ao pedir perdão. Eu cometi um erro, mas não vou desistir de nós. Diga-me que ainda há uma chance. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela lutava contra seus próprios sentimentos. Eu ainda te amo, Gabriel, mas o passado pode realmente ser perdoado? O silêncio entre eles era ensurdecedor, e naquele momento, tudo estava em jogo. Seria o amor forte o suficiente para sobreviver à dor e à traição? Gabriel Montenegro observava a paisagem que passava pela janela do carro enquanto se aproximava de Vale Sereno, a pequena cidade onde passou sua infância e juventude. Havia mais de 2 décadas que ele não pisava naquele lugar, e, agora, cada curva na estrada parecia trazer de volta uma enxurrada de memórias há muito adormecidas. As colinas verdejantes que cercavam o vale, o rio sereno que dava nome à cidade, tudo parecia imutável, como se o tempo tivesse parado apenas ali, esperando por ele. Quando o carro finalmente atravessou o arco de entrada da cidade, Gabriel sentiu o peito apertar. A praça central, com seu coreto antigo e as lojas em estilo colonial, ainda era o coração pulsante de Vale Sereno. Os moradores passeavam calmamente, como se o tempo não tivesse pressa. O aroma familiar de pão fresco vindo da padaria da esquina, misturado com o som distante das crianças brincando, trouxe à tona uma nostalgia tão forte que quase o fez parar o carro. Ele seguiu em frente, dirigindo lentamente até a velha escola. A fachada estava coberta de era, as janelas envidraçadas refletindo o céu azul. Gabriel se lembrou das tardes passadas naquele pátio, onde ele e seus amigos sonhavam com o futuro, sem saber que o destino os levaria por caminhos tão diferentes. Havia uma melancolia nos corredores vazios, um silêncio que ecoava as risadas e os murmúrios do passado. O lago cristalino, onde tantas tardes haviam sido gastas em risos e confissões, surgiu à sua direita. Gabriel estacionou o carro e saiu, caminhando até a margem. A água estava tão calma quanto ele se lembrava, refletindo as árvores ao redor como um espelho. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que as memórias invadissem sua mente, os passeios de barco, os banhos de sol e, principalmente, as longas conversas com Clara, o grande amor de sua vida. Ao abrir os olhos, Gabriel sentiu uma onda de arrependimento. Tantas escolhas feitas, tantos caminhos seguidos, e, no fim, o que ele havia realmente conquistado? A riqueza, o sucesso, tudo isso parecia insignificante agora, diante da simplicidade e pureza das lembranças que Vale Sereno lhe oferecia. Enquanto retornava ao carro, uma sensação de vazio tomou conta de Gabriel. Ele sabia que estava prestes a confrontar fantasmas do passado que ele preferia ter deixado para trás. O funeral do professor Mariano, seu antigo mentor, foi o motivo de seu retorno, mas ele sabia que, por trás disso, havia algo muito mais profundo que precisava ser resolvido. Você já se sentiu arrependido de uma decisão do passado? Se sim, inscreva-se agora e acompanhe a jornada de Gabriel em busca de redenção. O céu nublado dava ao dia um ar de solenidade enquanto Gabriel estacionava o carro em frente à igreja de Vale Sereno. A construção de pedra, com sua torre alta e vitrais coloridos, parecia observá-lo, como se o estivesse esperando há muito tempo. O sino tocava suavemente, ecoando pela cidade, enquanto os habitantes, vestidos de preto, entravam em silêncio para prestar suas últimas homenagens ao professor Mariano. Gabriel respirou fundo antes de descer do carro. Ele nunca imaginou que a primeira vez em que voltaria àquela igreja seria para um funeral. Conforme caminhava em direção à entrada, acenou de forma contida para alguns rostos conhecidos. Sentia o peso dos olhares curiosos, a mistura de surpresa e nostalgia que pairava no ar. Ao atravessar a porta da igreja, o som de murmúrios e passos abafados o envolveu. O ambiente estava carregado de tristeza, mas também de reverência. O caixão de madeira escura repousava à frente, cercado por flores brancas, que perfumavam o ar com sua doçura delicada. Gabriel se aproximou lentamente, sentindo uma lágrima surgir no canto dos olhos ao ver a foto do professor Mariano sobre o caixão. O homem que, em muitos aspectos, foi uma figura paterna para ele, agora estava ali, em seu último descanso. De repente, algo no canto de sua visão o fez parar. Ele virou a cabeça e, ali, na penumbra suave da igreja,
estava Clara. Ela permanecia de pé, solitária, com o olhar fixo no caixão. O tempo parecia ter parado para ela. Clara era a mesma, mas diferente. Havia algo nos olhos dela, uma profundidade que ele não lembrava. Ela não havia percebido sua presença ainda, e Gabriel aproveitou o momento para observá-la. As memórias de Clara inundaram sua mente, e o sorriso doce, as conversas intermináveis sob as estrelas, a promessa de um futuro juntos. Mas, ao mesmo tempo, havia a dor, o fim abrupto, e as perguntas que ficaram sem resposta. Ele se perguntou, por um breve instante, se Clara ainda pensava nele da mesma forma que ele pensava nela. Gabriel tomou coragem e começou a caminhar em sua direção. Quando ela finalmente o viu, seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo exterior desapareceu. Não havia mais pessoas, igreja, funeral, em apenas eles dois e a história não resolvida que os ligava. O olhar de Clara era carregado de emoções e surpresa, dor e, talvez, uma centelha de algo que ele ousava chamar de esperança. Clara! Ele sussurrou, sem saber ao certo o que dizer. Havia tantas palavras presas em sua garganta, tantas desculpas, explicações, mas nenhuma parecia adequada naquele momento. Clara piscou algumas vezes, como se estivesse se recompondo, antes de responder com um leve aceno de cabeça. Gabriel. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o padre chamou a atenção dos presentes, iniciando a cerimônia. Gabriel sentiu um arrepio enquanto tomava seu lugar no banco de madeira, apenas algumas fileiras atrás de Clara. Ele não conseguia tirar os olhos dela, e, mesmo sem palavras, sentiu que aquele reencontro havia reacendido algo dentro de ambos, em algo que ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar, mas que sabia ser inevitável. O reencontro de Gabriel e Clara trouxe à tona sentimentos antigos. Dê like se você acredita que o verdadeiro amor nunca morre. O silêncio da noite envolvia a casa antiga onde Gabriel estava hospedado, a mesma onde passou sua infância. Ele caminhava pelos corredores, observando as fotos antigas penduradas nas paredes, retratos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Cada detalhe da casa estava impregnado de memórias, mas também de uma sensação de algo inacabado, algo que ele sentia em seu âmago, mas que não conseguia definir completamente. Após o funeral, Gabriel decidiu revisitar a casa do professor Mariano, que agora estava desabitada. O local, sempre repleto de livros, mapas e artefatos de valor incalculável para o velho professor, tinha uma atmosfera que inspirava sabedoria e mistério. Gabriel se lembrava das muitas tardes passadas ali, discutindo filosofia, história e, às vezes, desabafando sobre seus sentimentos por Clara. Foi como se uma força invisível o empurrasse a voltar àquela casa, como se o lugar guardasse respostas que ele nem sabia que procurava. Ao chegar, Gabriel encontrou a casa envolta em um silêncio quase reverencial. As prateleiras ainda estavam carregadas de livros, muitos dos quais ele próprio folheou em sua juventude. Ele vagou pelos cômodos, relembrando os momentos passados ali, até que um impulso o levou ao escritório do professor. O ambiente estava exatamente como ele se lembrava, exceto por uma pilha de papéis sobre a mesa, que parecia ter sido recentemente organizada. Enquanto folheava os papéis, Gabriel encontrou um livro antigo, com a capa desgastada pelo tempo. Curioso, ele o abriu e, entre suas páginas amareladas, encontrou uma carta cuidadosamente dobrada. O coração de Gabriel bateu mais forte enquanto ele a desdobrava, reconhecendo a caligrafia elegante do professor. A carta era dirigida a ele, mas nunca foi entregue. Ela falava sobre um segredo que o professor guardou por anos, algo que ele pretendia revelar a Gabriel, mas que o tempo não permitiu. À medida que Gabriel lia, suas mãos começaram a tremer. A carta explicava que o pai de Gabriel, preocupado com a influência inadequada de Clara sobre o futuro do filho, havia manipulado situações para afastá-los. Ele usou sua posição de poder para garantir que Gabriel não recebesse uma proposta de trabalho próxima a Vale Sereno, forçando-o a aceitar uma oportunidade em outra cidade, longe de Clara. Gabriel sentiu uma onda de raiva e tristeza ao perceber como sua vida poderia ter sido diferente se ele tivesse sabido da verdade antes. O pai, em quem ele tanto confiava,
havia deliberadamente moldado seu destino, afastando-o do que realmente importava para ele. Ele lembrou-se de como, na época, tudo parecia dar errado, como se uma força invisível estivesse empurrando-o para longe de Clara, mas agora, sabia que essa força tinha um nome, e seu próprio pai. O que você faria se descobrisse que todo o seu passado foi baseado em uma mentira? Comente abaixo. Ainda abalado pela descoberta da carta, Gabriel decidiu que não podia deixar o assunto passar. Precisava de respostas, e sabia exatamente onde começar. Leonardo Alvarez, seu antigo amigo de infância, agora um político influente em Vale Sereno, sempre teve uma proximidade suspeita com seu pai. Embora a amizade entre os dois tenha esfriado ao longo dos anos, Gabriel sabia que Leonardo poderia estar envolvido naquela conspiração. Na manhã seguinte, Gabriel foi até a prefeitura, onde Leonardo ocupava um cargo importante. O prédio, imponente com sua arquitetura colonial preservada, contrastava com o ambiente humilde e acolhedor da cidade. Gabriel entrou decidido, o olhar firme e a postura determinada. Quando finalmente chegou ao escritório de Leonardo, bateu na porta com mais força do que pretendia, seu coração acelerado pela raiva contida. Leonardo, sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, levantou o olhar assim que Gabriel entrou. Surpreso, mas mantendo uma expressão controlada, ele se levantou e estendeu a mão. Gabriel, há quanto tempo? Não esperava vê-lo aqui. A voz de Leonardo era calma, mas havia uma leve tensão que Gabriel não deixou de notar. Gabriel ignorou a mão estendida e foi direto ao ponto. Eu sei sobre a carta, Leonardo. Sei o que meu pai fez para me afastar de Clara, e sei que você estava envolvido. Leonardo hesitou por um momento, antes de se recostar na cadeira e soltar um suspiro pesado. Eu não queria que você descobrisse dessa forma, Gabriel. Mas sim, é verdade. Eu fiz parte disso. A confirmação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele sentiu uma mistura de raiva e traição, mas acima de tudo, uma necessidade desesperada de entender por quê. Por quê, Leonardo? Nós éramos amigos. Por que você faria isso comigo? E com Clara? Leonardo olhou para fora da janela, como se buscasse alguma justificativa nas ruas tranquilas da cidade. Naquela época, achei que estava fazendo o melhor para você, Gabriel. Seu pai e ele me convenceu de que Clara não era adequada para o tipo de vida que ele planejava para você. Eu acreditava que afastá-la seria melhor a longo prazo, tanto para você quanto para ela. Gabriel balançou a cabeça, incrédulo. Melhor? Vocês destruíram o que eu tinha de mais precioso. Vocês manipularam minha vida, minhas escolhas. E o que ela ganhou com isso? Apenas dor e solidão. Antes que Leonardo pudesse responder, a porta se abriu silenciosamente, e Clara entrou. Gabriel ficou surpreso ao vê-la ali, mas logo percebeu que ela havia ouvido a conversa. O olhar dela era de tristeza, mas também de resignação. Gabriel, há mais do que você sabe. A voz de Clara era suave, mas carregada de emoção. Ela se aproximou, e Gabriel viu a verdade nos olhos dela antes mesmo de ouvir as palavras que sairiam de sua boca. Eu também tive minha parte nisso. Eu concordei em me afastar. O choque atravessou Gabriel, paralisando-o momentaneamente. O quê? Por quê, Clara? Por que você concordaria com isso? Clara olhou para Leonardo, e ele assentiu, como se a estivesse encorajando a continuar. Não foi uma escolha fácil, Gabriel. Mas havia coisas que você não sabia, e coisas que eu não podia compartilhar. Eu fiz isso por sua irmã. Ela estava muito doente, e seu pai me ofereceu o tratamento que ela precisava em troca do meu afastamento. Este confronto promete muitas revelações. Deixe seu like se você está ansioso para descobrir o que realmente aconteceu entre Gabriel, Clara e Leonardo. O silêncio que se seguiu à revelação de Clara parecia preencher cada canto do escritório. Gabriel, ainda em choque, sentiu-se traído não apenas por seu pai e por Leonardo, mas agora, pelo próprio amor de sua vida. Ele tentou falar, mas as palavras falharam, presas em sua garganta. Clara,
percebendo o impacto de suas palavras, continuou, a voz tremendo levemente. Sua irmã, Helena, estava muito doente, Gabriel. O tipo de tratamento de que ela precisava era caro, e na época, só seu pai poderia fornecer. Ele sabia do que você sentia por mim, sabia que se eu permanecesse na sua vida, você nunca aceitaria se afastar de Vale Sereno. Então, ele me fez uma proposta, e se eu deixasse você, ele garantiria que Helena recebesse o tratamento necessário. Gabriel fechou os olhos, tentando processar o que acabará de ouvir. Sua mente se encheu de memórias de Helena, sua irmã mais nova, sempre alegre e cheia de vida, até que uma doença repentina a abateu. Ele se lembrava de como os médicos disseram que ela precisaria de cuidados especiais, tratamentos que na época pareciam impossíveis de conseguir. O desespero de sua família, a dor de ver Helena definhar. Agora, tudo fazia sentido. Clara deu um passo à frente, os olhos marejados. Eu nunca quis te magoar, Gabriel. Nunca quis te deixar. Mas quando seu pai me fez essa proposta, eu não vi outra escolha. Pensei que, ao me afastar, estava fazendo a coisa certa, pelo bem de sua família. Pelo bem de Helena. As palavras de Clara eram como facas perfurando o coração de Gabriel. Ele abriu os olhos e encarou, sentindo uma mistura de dor e compreensão. Você fez isso por Helena? E nunca me contou. Clara sentiu, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Eu não podia, Gabriel. Não podia arriscar que você soubesse e tentasse me impedir. Eu sabia que você lutaria contra isso, mas eu não podia colocar sua irmã em risco. Você precisa entender, eu pensei que estava fazendo o melhor para todos. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta, as emoções tomando conta dele. Parte dele queria gritar, queria exigir porque ela não confiou nele, mas outra parte compreendia a decisão desesperada que Clara foi forçada a tomar. Ele se lembrou de como Helena se recuperou, de como a família celebrou o milagre que aconteceu, sem nunca saber o preço que Clara pagou. Eu perdi você, Clara, Gabriel disse finalmente, a voz baixa, mas carregada de dor. Eu perdi você por uma mentira, por uma manipulação, e mais, acima de tudo, perdi você porque você escolheu sacrificar nosso amor para salvar minha irmã. Como posso te culpar por isso? Clara soluçou, o som de sua dor ecoando no ambiente silencioso. Eu nunca parei de te amar, Gabriel. Nunca. Mas cada dia que passava, eu vivia com a culpa, com o arrependimento. E quando você foi embora, eu pensei que seria mais fácil se eu apenas aceitasse que nunca ficaria com você. Mas eu estava errada. Eu sempre estive errada. Essa revelação mudou tudo. Não perca os próximos capítulos. Inscreva-se para continuar acompanhando essa emocionante história de sacrifício e amor. Gabriel saiu do escritório de Leonardo sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, cada uma delas uma lembrança dolorosa do sacrifício que ela fez por sua família. Ele caminhou sem rumo pelas ruas de Vale Sereno, a cabeça baixa e o coração pesado, tentando encontrar algum sentido em tudo que havia descoberto. Ele se dirigiu ao lago, o mesmo onde tantas vezes se encontrou com Clara na juventude. O local, que antes era um refúgio de felicidade e amor, agora parecia um espelho de suas próprias emoções turbulentas. Sentou-se à beira da água, observando as ondas suaves que se formavam ao vento. A tranquilidade do cenário contrastava com a tempestade em seu coração. Gabriel passou horas refletindo sobre sua vida, sobre as decisões que tomou, as oportunidades que perdeu, e, acima de tudo, sobre o amor que sacrificou. Ele se perguntou se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter lutado mais por Clara, ou se estava destinado a perder o que mais amava em nome de um destino que ele mesmo não escolheu. A dor de saber que sua irmã estava viva e saudável graças ao sacrifício de Clara era quase insuportável. Como ele poderia sentir raiva dela por algo que salvou a vida de Helena? Ao mesmo tempo, a perda que ele sofreu, o vazio que carregou por todos esses anos, parecia ainda mais profundo agora que sabia a verdade. A noite começou a cair, e o lago refletia o céu escuro, pontilhado pelas primeiras estrelas.
Gabriel finalmente se levantou, decidido. Ele não podia mudar o passado, mas podia fazer algo em relação ao futuro. O amor que ele e Clara compartilhavam ainda estava lá, ferido e escondido, mas vivo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão em aceitar o que aconteceu e seguir em frente, ou lutar para reconquistar o que foi perdido. Enquanto caminhava de volta à cidade, uma resolução começou a se formar em sua mente. Gabriel estava cansado de fugir do passado, cansado de viver uma vida construída sobre a dor e a perda. Ele precisava, de uma chance de redenção. E essa chance só seria possível se ele enfrentasse a verdade, se tentasse corrigir os erros que foram cometidos, tanto pelos outros, quanto por ele mesmo. Ele sabia que a jornada não seria fácil. Clara estava ferida, talvez ainda mais do que ele. Conquistar sua confiança novamente seria um desafio, mas Gabriel estava disposto a fazer o que fosse necessário. O que importava agora era o futuro, e um futuro em que ele e Clara pudessem finalmente estar juntos, sem mentiras, sem segredos, apenas com o amor que sempre os uniu. Você acha que Gabriel deveria perdoar Clara? Comente sua opinião, queremos saber o que você faria no lugar dele. Na manhã seguinte, Gabriel acordou decidido. A noite de reflexão ao lado do lago havia lhe dado a clareza de que precisava. Ele sabia que, para seguir em frente, teria que tomar medidas drásticas. Era hora de confrontar as sombras do passado e renunciar à vida que construiu longe de Vale Sereno, uma vida que, agora, ele percebia ser vazia e sem sentido sem Clara ao seu lado. Seu primeiro passo foi voltar à casa da família, uma mansão imponente nos arredores da cidade, onde seu pai ainda residia. A cada passo que dava em direção à porta, Gabriel sentia o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que a conversa que estava prestes a ter seria uma das mais difíceis de sua vida, mas também sabia que era necessária. O pai de Gabriel, um homem de expressão severa e olhos calculistas, o recebeu na sala de estar. Ele não demonstrou surpresa ao ver o filho ali, como se já esperasse por aquele confronto. Gabriel, o velho começou, a voz fria como gelo, eu sabia que eventualmente você descobriria. Mas tudo o que fiz foi para o seu bem. Para garantir que você tivesse a vida que merecia. Gabriel o interrompeu, a raiva contida fazendo sua voz tremer. Você manipulou minha vida. Fez escolhas por mim, escolhas que me afastaram do que realmente importava. Você me roubou, pai. Roubou meu amor, minha felicidade, e eu não posso mais viver com isso. O pai de Gabriel ergueu uma sobrancelha, sem se deixar abalar pela emoção do filho. Você está exagerando, Gabriel. Clara nunca teria se encaixado no mundo que eu construí para você. Era uma garota simples, sem ambição. Eu fiz o que era necessário. Gabriel respirou fundo, tentando manter a calma. Você nunca entendeu, pai. O que você construiu para mim e não significa nada sem Clara. E não importa o que você pense, ela era e sempre será a mulher que eu amo. Eu estou cortando todos os laços com você e com o Império Montenegro. Vou recomeçar, longe dessa manipulação e controle. O pai de Gabriel olhou com uma mistura de incredulidade e desprezo. Você realmente acha que pode simplesmente abandonar tudo isso? Tudo pelo qual trabalhamos durante décadas. Gabriel se levantou, a decisão firme em seu coração. Sim, posso. E vou. Chega de viver sob a sombra das suas escolhas. Chega de sacrificar minha felicidade pelos seus caprichos. A partir de hoje, estou seguindo meu próprio caminho. Sem esperar resposta, Gabriel saiu da sala, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. Ele sabia que sua decisão teria consequências, que seu pai faria de tudo para mantê-lo sob controle. Mas, pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar essas consequências de frente. A liberdade de poder finalmente ser fiel a si mesmo e ao amor que sentia por Clara valia qualquer sacrifício. Gabriel finalmente tomou uma decisão. Dê like se você apoia sua escolha corajosa. Gabriel sabia que o próximo passo era o mais importante de todos.
Sua decisão de cortar laços com o passado o libertou, mas não garantia que Clara o perdoaria ou o aceitaria de volta em sua vida. Mesmo assim, ele não podia deixar de tentar. Ainda havia muito entre eles que precisava ser dito, e Gabriel estava disposto a lutar pelo que ainda restava do amor deles. Ele caminhou até o lago, o lugar que sempre foi um refúgio para os dois. Clara já estava lá, como se soubesse que ele viria. Ela estava sentada na beira da água, olhando para a superfície tranquila do lago, perdida em seus pensamentos. Gabriel se aproximou devagar, tentando reunir coragem para dizer tudo o que estava em seu coração. Clara, ele chamou suavemente, e ela se virou para encará-lo. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma ternura neles que Gabriel não via há anos. Gabriel, ela respondeu, a voz baixa. Eu sabia que você viria. Ele se sentou ao lado dela, sentindo a tensão no ar, mas também uma familiaridade reconfortante. Eu tomei uma decisão, começou, sabendo que precisava ser direto. Eu cortei todos os laços com meu pai e com a vida que ele planejou para mim. Tudo aquilo e não tem mais importância para mim. A única coisa que importa agora é você. Clara desviou o olhar, a expressão dela uma mistura de dor e dúvida. Gabriel, eu não sei se podemos simplesmente apagar o que aconteceu. Tanta coisa se quebrou entre nós, tantas feridas. Não sei se posso confiar em você novamente. Ele sentiu um aperto no peito, mas sabia que ela estava certa. Eu não estou pedindo para você apagar nada, Clara. Eu sei que errei, que fui fraco ao aceitar as manipulações do meu pai sem questionar. Mas agora eu vejo claramente o que quero, e o que sempre quis foi você. Estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Clara permaneceu em silêncio por um longo tempo, as palavras dele ecoando em sua mente. Ela sabia que Gabriel estava sendo sincero, mas as cicatrizes do passado ainda estavam muito presentes. Finalmente, ela olhou para ele, os olhos marejados. Gabriel, eu preciso de tempo. Eu ainda te amo, mas confiar novamente é algo que vai levar tempo. Gabriel assentiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a esperar. Eu entendo, Clara. E vou esperar o tempo que for necessário. Eu só quero que você saiba que estou aqui, e que não vou desistir de nós. Clara suspirou, o som cheio de cansaço e esperança. Eu também não vou desistir, Gabriel. Mas preciso que você entenda que o caminho de volta será difícil. Ele segurou a mão dela, o toque leve mais significativo. Eu estou pronto para enfrentar qualquer desafio, desde que você esteja comigo. O silêncio caiu entre eles, mas desta vez não era um silêncio de dor ou arrependimento, mas de compreensão mútua. Ambos sabiam que o caminho à frente seria árduo, mas também sabiam que, juntos, poderiam encontrar um novo começo. Será que Clara vai perdoar Gabriel? Não perca o desfecho dessa história. Inscreva-se agora para descobrir. Os dias seguintes foram marcados por uma quietude tensa em Vale Sereno. Gabriel e Clara passaram mais tempo juntos, conversando, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles, especialmente a necessidade de confrontar as verdades que tantos feriram. Ambos sabiam que, para seguir em frente, precisariam encarar uma última conversa, e uma conversa que encerraria de vez as pendências entre eles. Eles se encontraram novamente à beira do lago, onde tantas de suas memórias estavam guardadas. Desta vez, a atmosfera era diferente. Havia um peso no ar, um sentimento de que o momento decisivo havia chegado. Clara, Gabriel começou, quebrando o silêncio que se instalou entre eles. Eu sei que nosso amor foi marcado por muitos erros, por muitas feridas. Mas eu também sei que, apesar de tudo, ainda há algo entre nós que vale a pena lutar. Eu preciso saber, você pode me perdoar? Clara olhou, seus olhos refletindo a dor, mas também uma profunda compaixão. Gabriel, eu quero te perdoar. Quero mesmo. Mas o perdão não é algo que acontece de uma hora para outra. Ele precisa de tempo, de confiança.
E, honestamente, eu ainda estou lutando com isso. Gabriel assentiu, compreendendo a profundidade das palavras dela. Eu não espero que seja fácil, Clara. Eu só quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para que possamos superar isso juntos. Quero reconstruir sua confiança em mim, passo a passo. Clara respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. Eu sei, Gabriel. E sei que você mudou. Mas preciso ser honesta com você, e eu tenho medo. Medo de me machucar novamente, medo de que, se eu te deixar entrar de novo, você possa me deixar quando as coisas ficarem difíceis. Gabriel se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. Eu prometo que não vou te deixar, Clara. Eu cometi esse erro uma vez, mas aprendi com ele. Eu vejo agora o que realmente importa, e isso é você. Nós. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. Ela sabia que, no fundo, ainda amava Gabriel com toda a sua alma, mas também sabia que o caminho de volta não seria fácil. Ainda assim, algo dentro dela encorajava a dar uma chance ao amor que nunca realmente morreu. Eu estou disposta a tentar, Gabriel. Mas precisamos ser pacientes, entender que o processo será difícil para ambos. Gabriel enxugou as lágrimas dela, o toque suave e reconfortante. Eu estou pronto para isso, Clara. Vamos dar um passo de cada vez, sem pressa, mas com a certeza de que estamos caminhando juntos. O momento era carregado de emoção, mas também de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eles estavam prontos para enfrentar o futuro, sabendo que o perdão e o amor verdadeiro eram possíveis, mesmo após tantos obstáculos. Você acredita no perdão depois de tudo que eles passaram? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Alguns meses se passaram desde aquela conversa decisiva à beira do lago. Gabriel e Clara seguiram a promessa de dar um passo de cada vez, e, aos poucos, foram reconstruindo o relacionamento que um dia parecia perdido para sempre. O caminho não foi fácil, mas a cada dia juntos, a confiança entre eles se fortalecia. Gabriel havia se estabelecido em Vale Sereno, renunciando definitivamente à vida que levou fora da cidade. Ele começou a se envolver mais com a comunidade, usando seus recursos e conhecimentos para ajudar a melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Trabalhou em projetos sociais, apoiou a escola local e se reconectou com as raízes que havia abandonado. A cidade, antes um lugar de memórias dolorosas, agora se tornava um novo lar, um símbolo de renovação e esperança. Clara, por sua vez, encontrou em Gabriel um parceiro comprometido e presente. Ela viu as mudanças nele, não apenas nas palavras, mas nas ações. Ele estava mais atento, mais gentil, mais disposto a ouvir e a compartilhar seus próprios medos e inseguranças. Juntos, eles começaram a sonhar novamente, construindo novos planos para o futuro, planos que envolviam não apenas eles dois, mas também a comunidade que tanto amavam. Em um fim de tarde, Gabriel e Clara caminhavam pela praça central, de mãos dadas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a brisa suave trazia o som distante das crianças brincando, assim como nos velhos tempos. Eles pararam diante do coreto, onde tantas vezes se encontraram na juventude, e se viraram para se encarar. Estamos realmente começando de novo, não é? Clara perguntou, com um sorriso tranquilo no rosto. Gabriel sorriu de volta, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Sim, estamos. E desta vez, nada vai nos separar. Eles se abraçaram, permitindo que o momento os envolvesse. Ao redor deles, a vida na pequena cidade continuava, simples e pacífica, mas cheia de significado. Era um novo começo, não apenas para Gabriel e Clara, mas para todos que os rodeavam. O passado finalmente havia sido colocado em seu devido lugar, e o futuro estava cheio de possibilidades. Quando finalmente se afastaram, Clara olhou para Gabriel com um brilho nos olhos. Estou feliz por termos encontrado nosso caminho de volta um para o outro. Gabriel acariciou o rosto dela, o gesto cheio de carinho. Eu também, Clara. Eu também. Eles continuaram caminhando, lado a lado, prontos para enfrentar o que quer que viesse.
O amor que os uniu tantos anos atrás, apesar de tudo, havia prevalecido. E agora, eles estavam prontos para viver plenamente, sabendo que, mesmo nas dificuldades, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Se você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, deixe seu like e compartilhe esta história inspiradora.